A paz do Senhor, tudo bem? Bênção pura, puríssima. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada com mais uma porção da Palavra de Deus, com muita alegria, com muito amor, com muita decisão. Eu peço a você, compartilhe o quanto você puder esse vídeo e também torna conhecido este canal a quantas pessoas que precisam de conhecer este canal, e o seu like é de tamanha importância e também o seu comentário. Tudo isso é muito bom. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada. Deus tem uma palavra para o teu coração neste momento. Pega a sua Bíblia, abre Josué capítulo 16, versículos 1 a 10. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, às águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até a Tarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Horon, debaixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Miqumetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoá, e desce desde Janoá a Tarote e a Naarate, e toca em Jericó e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos sendo-lhes tributários. Josué capítulo 17, versículos 1 a 18. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maclá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram outros filhos de Manassés.
E o termo de Manassés foi desde Azer até Miquimetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita, até aos moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém, Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Sacar. Porque em Sacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quião, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos Ferezeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam? Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Josué, capítulo 18, versículos 1 a 28. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes, para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim, e a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrereis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor
é a sua só parte. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram segundo as cidades, em 7 partes, no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Horon, debaixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul. E as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair à fonte das águas de Neftoa, e descia este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Nó, que está no vale dos Refaíns, para o norte. E descia pelo vale de Nó, da banda dos Jebuseus, para o sul, e então descia à fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía em Semes, e dali saía Gilitote, que está defronte da subida, e Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul, e terminava o Jordão da banda do Oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emequiqueses, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Kefara, Amonai, e Ofri, e Gabá, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irbel, e Taralá, e Zelá, e Zelefete, e Zebus, esta é Jerusalém, e Gibeá, e Kiriat, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 27. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico.
e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um rei e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe ele: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Livro dos Salmos, de número 87, versículos 1 a 7. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filistia, e de Tiro, e da Etiópia, se dirá: este é nascido ali. E de Sião se dirá: este é aquele, nasceram ali. E mesmo o Altíssimo a estabelecerá. O Senhor
Ao fazer descrição dos povos dirá, este é nascido ali, e os cantores e tocadores de instrumentos entoarão. Todas as minhas fontes estão em ti. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. E aqui encerramos mais uma leitura de hoje. E conto com você sempre nas demais leituras que temos pela frente. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se se você não é inscrito, deixa seu like e também o seu comentário que é de tamanha importância. Um grande abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.